Olá pessoal, mais um exercício do nosso curso de Geometria Analítica. O enunciado diz assim, né? Se A, B e C são pontos com coordenadas conhecidas, né? A1B1, A2B2 e A3B3, tá? Se esses pontos formam os vértices de um triângulo, pede para mostrar que as coordenadas do ponto, esse aqui que a gente costuma dizer G, né? Que é o baricentro, tá? É dado pela média aritmética dessas coordenadas, né? Ou seja, A1 mais A2 mais A3 por 3, B1 mais B2 mais B3 por 3. Tá? Ele define aqui o que é o baricentro, né? O ponto de corte das medianas, mas ele não te lembra o que são as medianas do triângulo, então deixa eu te lembrar. As medianas, elas são construídas assim, são segmentos de reta que são construídos assim, né? A gente pega o triângulo, tá? Marca o ponto médio de um lado e conecta com o vértice oposto. Isso aqui é uma das medianas do nosso triângulo, tá? Vamos chamar esse ponto aqui de M, tá? E também o ponto de encontro das medianas, né? Imagina, né? Então eu vou fazer a outra mediana. Então eu vou pegar, por exemplo, o ponto médio desse lado aqui, AC, vou chamar de N, mais ou menos por aqui. Isso aqui é só um rascunho, tá, pessoal? E vou conectar com o vértice oposto, tá? Então essas duas medianas, e de fato a terceira também, tá? Mas eu não vou desenhar aqui para não sujar muito o desenho. Elas se encontram em um determinado ponto que a gente chama de G. E esse ponto é o que a gente chama de baricentro. Ótimo. Então, para a gente poder resolver esse exercício aqui, eu vou te lembrar de duas coisas, tá? De duas coisas. Primeiro, que eu vou precisar usar a fórmula do ponto médio, mas isso eu vou usar depois. E a outra coisa que nesse momento é mais importante é lembrar do que a gente chama do teorema da base média, tá? O que diz o teorema da base média? Ele diz assim, ó, quando tem um triângulo e tu marca dois pontos médios dos lados, né? E conecta esses dois pontos médios, tá? Então o que acontece é que esse segmento aqui que a gente acabou de desenhar, esse vermelho, ele é duas coisas, tá? Esse segmento ele é paralelo àquele segmento AB, tá? Digamos do lado que não é o lado dos pontos médios que a gente está conectando, né? Então vai ser paralelo a esse lado AB. E além disso, o tamanho desse segmento aqui é exatamente a metade daquele segmento lá, tá? Então eu vou escrever isso aqui, né? Ó, o que a gente sabe então nessa situação, tá? Que o segmento é MN, tá? É paralelo ao segmento AB, e além disso, o tamanho deles, né? Tá assim, o tamanho do segmento MN é igual ao o tamanho do segmento AB dividido por 2. Tá? Bom, dito isso, vamos fazer algumas considerações aqui. Então deixa eu marcar alguns pontos aqui no meu desenho, tá? Que vão ajudar a gente a deduzir o que a gente está querendo. Primeiro, nesse ponto G aqui, né, aparecem dois ângulos. Vou marcar eles. Esses ângulos aqui, tá? Aparece também esse ângulo aqui em B. E o que acontece é que pelo fato de esse lado ser paralelo a esse, tá? Esse ângulo que eu marquei duplo aqui em azul, ele é o mesmo que esse ângulo aqui, tá? E além disso, vou marcar em vermelho um terceiro ângulo, né? Pela mesma razão, esse ângulo aqui, tá? Pelo fato desse lado aqui ser paralelo a esse pedacinho aqui, esse ângulo aqui também é igual àquele de lá. Então o que isso diz pra gente, né? Em termos de semelhanças de triângulos, né? Esses três ângulos aqui dos triângulos ABG e o triângulo
M, N e G, eles são semelhantes, tá bom? Então, se eles são semelhantes, a gente pode usar proporção aqui, né? Tá? Então, olha só. Então, o que isso diz pra gente? Que, por exemplo, né? Ó, a razão entre esse tamanho, tá? Então, qual o tamanho, né? Entre os lados, entre os ângulos vermelho e azul, tá? O simples e duplo, né? Tá? Entre vermelho e azul, desse triângulo aqui, dividido pelo tamanho entre os ângulos vermelho e azul desse aqui, desse outro triângulozinho menor aqui, tá? Vai ser igual ao quê? Ó, então deixa eu escrevendo, né? Esse tamanho dividido por esse tamanho, tá? Então, ó, entre vermelho e azul, é igual, vamos olhar, por exemplo, para esse tamanho aqui, ó, para esse lado aqui, tá? Então, aqui vai estar entre o vermelho, tá? Entre o ângulo vermelho e o ângulo preto do triângulo maior, é igual o tamanho, né? Então, digamos, é igual não, né? Tá? Vai estar para o tamanho AG desse triângulo maior e MG para o triângulo menor, tá certo? O que eu fiz? Eu tentei marcar na ordem, né? Porque os triângulos são semelhantes. Então, entre o vermelho e azul, em cima e embaixo. Entre o vermelho e o preto, entre o vermelho e o preto. Tá, essa aqui é a proporção. E o que a gente sabe, né? Tá, por causa dessa condição aqui de cima, essa segunda, né, que eu anunciei, do fato de que o tamanho de MN é metade do tamanho de AB, então a gente sabe que esse resultado aqui vale 2, tá bom? Ok, então isso é uma das coisas que a gente vai precisar usar. E outra coisa que a gente vai precisar usar então, né, ó, então isso aqui vai dizer o que pra gente, né? Vai dizer que o tamanho do segmento AG, tá? É igual o dobro do tamanho do segmento MG. Agora, olha só, vamos olhar para esses segmentos aqui, né? AG e MG, né? Veja que se a gente quiser, a gente pode pensar isso aqui vetorialmente, né? Tá? Isso aqui vai ajudar. Então, veja só, né? O que está sendo dito aqui? Esse vetor aqui, que começa em A e termina em G, ele é duas vezes, né? É isso que está sendo dito aqui, tá? Duas vezes esse outro vetor aqui, começa em G e termina em M. Tá? Então, olha só o que está dizendo. Ó. Vetorialmente, né? Vetorialmente a gente está vendo que A, G aqui eu botei MG, né? Mas aqui eu preciso, na verdade, começar em G e terminar em M, né? Duas vezes G, M. Tá bem, pessoal? Então, veja só. Agora, o que a gente vai usar, né? A gente vai tentar... Primeiro, vou usar as coordenadas do ponto médio desse lado, que a gente sabe calcular já, tá? Para poder isolar as coordenadas do ponto G aqui nessa equação. Então, olha só como vai funcionar isso, né? Deixa eu mexer aqui a minha folha, tá? Vai funcionar assim, né? A gente faz... Primeiro, né? Vamos lembrar que as coordenadas do ponto M, elas são dadas assim, ó, a gente pega as coordenadas do ponto B e as do ponto C e faz a média aritmética. As do ponto B eram quais, né? Vamos lá ver, vamos voltar lá em cima. Ó, o B, A2 e B2, e do C, A3 e B3. Então, a gente tem que fazer A2 mais A3 dividido por 2 e B2 mais B3 divididos por 2. Tá? Essa aqui são as coordenadas do ponto médio. Ok. Além disso,
a gente sabe que esse vetor aqui tem coordenadas quais, né? Lembra? Final menos inicial. X do ponto G, vou botar assim, menos o x do ponto A, que é A1, vírgula, y do ponto G, menos y do ponto A, que é o B1. Tá? Isso é 2 vezes as coordenadas desse ponto aqui, que vão ser x do ponto M, que é essa quantidade, A2 mais A3 divididos por 2, menos o x do ponto G, vírgula, o y do ponto M, que é essa quantidade, menos o y do ponto G. Tá bem? Então, veja só, o que eu vou fazer agora é igualar essas quantidades, né? Então, por exemplo, o x desse lado aqui tem que ser igual, a primeira coordenada desse lado tem que ser igual à primeira coordenada desse lado, a segunda coordenada desse lado tem que ser igual à segunda coordenada desse lado. Então, vamos resolver a equação aqui. O que vai acontecer, né? xg menos A1 igual, ó, esse 2 multiplica para cá, né? Então, vai ficar 2 vezes A2 mais A3 divididos por 2, menos, né? Ó, esse 2 multiplica lá também, 2 vezes o xg. Ou seja, vou continuar essa conta, veja que esse 2 aqui cancela com esse 2, A2 mais A3, não cancela aqui, tá, pessoal? 2x de g. Então, agora isso é igual a isso, né? Então, vou passar todo mundo que tem x de g para o outro lado, vou obter 3x de g igual, ó, eu tinha A2 mais A3 e agora tinha 1 negativo, passo para o outro lado, A1 mais A2 mais A3. Total, que x de g, como a gente esperava, né, pelo enunciado do exercício, é a soma sobre 3. Exatamente a mesma coisa vai acontecer quando a gente for isolar o y de g aqui. Tá? A única coisa que vai aparecer b's no lugar dos a's, né? Tá? Então, eu vou ter y de g menos b1 igual 2 vezes essa quantidade aqui. Tá? Então, eu vou deixar os detalhes para vocês completarem, mas no final a gente vai chegar exatamente seguindo o mesmo raciocínio que o y de g é b1 mais b2 mais b3 sobre 3. Resumindo, o que foi importante aqui? Tá? Eu vou voltar ali no começo. Saber usar o teorema da base média, tá? Que dizia que esse MN era paralelo ao AB, tá? E que o tamanho do MN era o tamanho de AB dividido por 2. A partir disso, a gente soube deduzir que dois triângulos aqui eram semelhantes, e a partir disso a gente ganhou uma proporção aqui, e usando um pouquinho de álgebra vetorial, tá? De cálculo vetorial aqui, como a gente já viu, né? Usando coordenadas de vetores, a gente consegue chegar no final do resultado. Então, isso termina o exercício.